Entre os casos que apresentam deleção 14p16.3, a extensão da deleção é variável e está associada a uma maior chance de desenvolvimento de anomalias congênitas e suscetibilidade a infecções. Aparentemente, as deleções terminais de novo, envolvendo a região crítica, são a causa mais frequente da síndrome, né, ocorrendo em 55% a 75% dos portadores. Porém, entre 40% a 45% dos indivíduos são portadores de translocações desbalanceadas. Essas translocações desbalanceadas podem ser de novo ou herdadas de um genitor com translocação balanceada. Nesses casos, um dos pais dos indivíduos carrega um rearranjo cromossômico entre um cromossomo 4 e outro cromossomo. Esse rearranjo é chamado de translocação balanceada, que ele pode ser transmitido para as gerações posteriores de forma desequilibrada, e aí a pessoa vai desenvolver a síndrome. Algumas pessoas com essa síndrome herdam essa translocação e sempre vai envolver essa deleção do braço curto do cromossomo 4. Em indivíduos portadores da translocação, a mais frequente é entre o cromossomo 4 e o cromossomo 8. Alterações complexas, como cromossomos em anéis, mosaicismo e outros rearranjos, também são detectados na síndrome, e em 5% dos casos, a causa permanece desconhecida. O número total de genes afetados na síndrome e os mecanismos que originam o tamanho da deleção, que é variável, contribuem para a diversidade fenotípica, ou seja, a deleção se relaciona com o fenótipo, mas não é completamente conhecido ainda. Pode passar. Mas já se estuda alguns genes que estão envolvidos com a doença, como, por exemplo, o WHSC1, também denominado assim, é o principal gene envolvido, também é conhecido como NSD2 e MM7, e ele expressa uma proteína com o mesmo nome, que atua na resposta ao dano do DNA. A deficiência desse gene vai produzir retardo de crescimento e malformações crâniofaciais. Tem o gene com a mesma denominação, só que sendo 2, também conhecido como NELFA, e está envolvido em vários aspectos também do processamento de RNA mensageiro, do ciclo celular, e a deficiência dele pode alterar fases do ciclo. O gene FGFRL1 é um receptor semelhante do fator de crescimento de fibroblastos. Sua deficiência se relaciona ao fenótipo crâniofacial e outras características esqueléticas e baixa estatura. O LETM1, ou LETM1, é associado a crises convulsivas, porque ele funciona na troca iônica em papéis potenciais na sinalização celular. O gene CPLX1 foi recentemente sugerido como um gene candidato para a epilepsia, para a investigação da etiologia da epilepsia nesses pacientes, que é bem frequente. E ele desempenha um papel importante na modulação da liberação de neurotransmissores. E o PIG, ele foi recentemente implicado na ocorrência de convulsões. Pode passar. Quanto às manifestações clínicas, as dismorfologias são essas que estão sendo apresentadas, as mais frequentes, presentes na maioria dos pacientes, tais como a prega epicântica, os olhos bem espaçados, que se denomina hipertelorismo ocular, ponte nasal larga, que continua até a testa, sendo esta mais reconhecível e que deu a denominação de capacete de guerreiro grego, esse conjunto. E também pode haver a rima da boca voltada para baixo, microcefalia, a glabela proeminente, testa alta, sobrancelha arqueada, nesse caso também temos uma ptose palpebral, orelhas baixas e voltadas para frente, filtro curto e micrognatia, que é a mandíbula pequena. Pode passar. Uma característica importante é o retardo do crescimento desde o período pré-natal, continuando na vida pós-natal, que mostra baixa estatura e baixo ganho de peso durante a vida, mesmo que o indivíduo tenha uma dieta adequada. Outro achado que impacta no dia a dia dos pacientes é a epilepsia e convulsões, que tendem a ocorrer em cerca de 90% dos pacientes, sendo uma das principais preocupações dos pais e profissionais. Também pode-se achar deficiência intelectual, deficiência de anticorpos, hipotonia, hipotrofia muscular, dificuldade de alimentação, dentição anormal, fenda labial e palatina, alterações oftalmológicas como catarata, nistagmo e coloboma, vista na imagem que a gente pode ver, alterações cardíacas, alteração no trato geniturinário como hipospádia, que é uma abertura do meato uretral na parte ventral do pênis,
criptoquidismo unilateral, hiperplasia clitoriana, gônadas estriadas e ausência do útero ou vagina, anormalidades esqueléticas como PEC novaro ou perturto congênito, mão dividida e anomalias menores de membro e esqueleto, alterações cutâneas como a cutis marmorata e hemangioma, que a gente pode ver nas imagens aí, e perda auditiva, estereotipias e, de uma forma geral, atraso global do desenvolvimento. Muitos deles tendo a fala e compreensão limitadas, habilidades cognitivas e comportamento adaptativo prejudicados, com problemas sociais que vão impactar na vida desse paciente. Cerca de 45% deles conseguem andar independentemente, e menos ainda conseguem ser autossuficientes em atividades diárias e no controle esfincteriano. Pode passar. Quanto ao diagnóstico, as ferramentas de análise mais utilizadas são a análise do cariótipo, pesquisas de regiões por FISH, ou LPA também é uma alternativa, e CGH-Array, que nos últimos anos tem sido a tecnologia de diagnóstico de primeira linha. Porém, se utiliza mais o cariótipo devido ao seu custo, principalmente na nossa realidade. No slide estão organizados por hierarquia de uso. O cariótipo de alta resolução identifica anomalias cromossômicas estruturais entre 5 a 10 mB, detectando cerca de 50 a 65% das deleções da síndrome. Nos casos em que o tamanho da deleção é inferior à capacidade de resolução do cariótipo, recorre-se ao FISH, ou MLPA, ou CGH-Array. O FISH ele é um teste dirigido que detecta cerca de 95% das deleções dessa síndrome. Tem uma resolução de até 150 kilobytes e é um ótimo método para a detecção de microarranjos, utilizando uma sonda que se chama WHSCR. O MLPA também é alternativa, sendo uma análise dirigida e rápida, que permite a identificação de rearranjos submicroscópicos de até 100 pares de bases, desequilibrados, e também ele tem uma boa relação custo-benefício, só que se utiliza mais o FISH. O CGH-Array, ele detecta todas as deleções da região crítica da síndrome e pode determinar se a exclusão é pura ou parte de um desequilíbrio mais complexo, tendo como vantagens o fato de estudar todo o genoma num único teste laboratorial, não necessitar de células em divisão e utilizar pequenas quantidades de DNA, como a gente já estudou. Contudo, essa tecnologia não detecta alterações equilibradas e o processo de validação é complexo. E, além disso, ele tem um alto custo. A maioria dos casos está associada a grandes deleções no braço curto do cromossomo 4, que são passíveis de ser identificadas por citogenética convencional. Mas o uso de técnicas como o CGH-Array aumentou a porcentagem de detecção de cromossomopatias que antes não seriam detectadas. Pode passar. O aconselhamento genético. O risco varia para os familiares dependendo do mecanismo de origem da exclusão. Se a deleção for uma deleção simples e os pais forem fenotipicamente normais, é muito improvável que eles apresentem deleção. E, portanto, venham a ter mais filhos com a síndrome. Se a exclusão for parte de uma translocação desequilibrada, existe um risco significativo, que é maior que 50%, de que qualquer um dos pais carregue uma versão equilibrada da translocação. Então, haveria, sim, chance de ter mais filhos com a doença. O teste pré-natal está disponível para famílias nas quais um dos pais é portador de um rearranjo cromossômico. Todavia, sempre bate naquilo de que se a gestação já está ocorrendo, não há nada que possa ser feito, a não ser que haja, por exemplo, uma cirurgia corretiva que possa ser feita com auxílio da medicina fetal. Mas, de forma geral, o diagnóstico pré-natal pode ser identificado a partir de suspeitas como algumas morfologias presentes, como atraso no crescimento intrauterino, lábio leporino ou fenda do palato, que possa ser perceptível nessa criança, e anomalias cardíacas. Além disso, tem o teste genético que pode ser feito nessa criança que já está em desenvolvimento. E se os pais quiserem optar por uma fertilização in vitro, pode haver a seleção de uma pessoa com a doença, mas lembrando que ele tem que ser já portador desse rearranjo cromossômico. Pode passar. O tratamento, ele é sintomático e multidisciplinar, consiste em cirurgias corretivas, caso necessário, reabilitação, terapia da fala com fonoaudiólogos, ácido valproico, que é utilizado para convulsões, técnicas especiais de alimentação, como gastrostomia, por exemplo, tratamento padrão preventivo, como acompanhamento presente para anomalias esqueléticas, oftalmológicas, defeitos cardíacos congênitos, perda auditiva, distúrbio do sono e adenomas hepáticos, também são recomendados.
Além disso, é feita prevenção de complicações secundárias, como profilaxia antibiótica, hemograma com acompanhamento anual, teste da função renal e ultrassonografia hepática de rotina. Pode passar. E agora é o caso clínico do nosso subgrupo, a identificação. JAOP masculino, 4 meses, nascido em 25 de 9 de 2014, filiação materna aqui, natural de Campina Grande e procedente de Soledade. A primeira consulta ocorreu em 25 de fevereiro de 2015 e ele tinha 4 meses. A queixa principal é que a criança apresenta comunicação interatrial e interventricular, CIA e CIV, respectivamente, sopro cardíaco, pés tortos congênitos, lábio leporino e fenda palatina presentes desde o nascimento. Pode passar. A HPMA. Ele nasceu de parto distóxico, hospitalar a termo, e não necessitou de reanimação neonatal. Passou 35 dias internado, sendo o primeiro na UTI, os demais na semi-intensiva. O nascimento foi diagnosticado com CIA e CIV, sopro cardíaco, pés tortos congênitos, fenda palatina e lábio leporino. Um detalhe, ele nunca mamou ao seio materno, que também pode ser identificado nas crianças com essa síndrome, mas também se relaciona a diversas outras síndromes. Apresenta sorriso social e movimentação cervical, sem controle cervical. Mãe relata que em consulta com o neurologista foi apontada hipotonia. E aqui estão os dados do nascimento. Peso de 2.500, então a gente vê que ele estava somente um pouco acima do esperado como normal para um recém-nascido, em comprimento de 47 centímetros. Esses dados de peso e comprimento mais para frente vão ser plotados na curva de crescimento para a gente analisar junto com o de outras consultas. Ao exame, a mãe trouxe também o ecodopplercardiograma transtorácico, que apontava essa CIA do tipo fossa-oval, com mínima repercussão hemodinâmica, e a CIV também com discreta repercussão hemodinâmica, e sinais de hiperfluxo pulmonar. E um ECG que apontava sinais de sobrecarga do ventrículo direito e desvio do eixo para a esquerda. Lembrando que, assim, a cardiopatia está presente em cerca de 50% dos pacientes, então já é uma coisa para acender a luzinha e pensar sobre isso. Pode passar. Ao exame físico, o paciente estava em bom estado geral. Ele apresentava fenda palatina, lábio leporino, tórax estreito superiormente, pés tortos, cavalgamento do quinto sobre o quarto quirodáctilo, hipospádia, que, como eu já falei, é o meato urinário localizado na face ventral do pênis, mancha mongólica, que é uma mancha arroxeada em recém-nascidos, geralmente aparece nas nádegas e nas costas, normalmente não é um sinal clínico maior, mas ele tinha, e essas alterações cutâneas são presentes em cerca de 70% dos pacientes. Não é essa específica, mas alterações cutâneas no geral. E aqui os dados de altura e perímetro cefálico, também vão estar mais para frente nos gráficos. A conduta, foi solicitado cariótipo em banda G no sangue e retorno quando o resultado. E a hipótese diagnóstica levantada foi síndrome de Edwards. Por quê? Ela é uma trissomia do cromossomo 18, como a gente já viu, até na própria escola, ao longo do tempo, em que as crianças apresentam retardo físico e mental e defeitos cardíacos, que é o que essa criança apresentava. Os genitais externos são anômalos, também pode acontecer nessa síndrome, fáceis associada à microcefalia, microrretrognatia, no caso que é a micrognatia com a mandíbula menor, e retrognatia, que essa mandíbula é colocada um pouco para trás, e um palato alto e arqueado, também é comum nessa síndrome. Também elas possuem bastante alterações otorrinolaringológicas, que estão associadas a episódios de apneia, dificuldade de deglutição, que essa criança tinha um pouco também. Pronto. A criança retornou com 1 ano e 2 meses, 10 meses, não, no dia 2 de dezembro de 2015, no mesmo ano. E ela trouxe o resultado do cariótipo dela, que no caso apontava que era um menino, 46XY, com uma deleção no braço curto do cromossomo 4, 15.3. A mãe também trouxe o laudo oftalmológico, que apontava coloboma de íris bilateral. O coloboma, ele ocorre quando há um defeito no globo ocular devido a um fechamento incompleto da fissura óptica. Isso resulta em buracos na estrutura da íris. E catarata bilateral, nistagmo e olho esquerdo maior. As alterações oculares estão presentes em cerca de 40% dos portadores da síndrome. Ela também trouxe esse exame da acuidade auditiva,
que apontava perda auditiva condutiva, coclear e alteração retrococlear. A criança também já tinha passado, desde a primeira consulta, por uma série de internações. Sendo a primeira, a mãe não soube dizer ao certo se era broncoaspiração e ocorreu uma parada cardiorrespiratória, mas a segunda internação foi por pneumonia e a terceira por crises convulsivas. E o exame físico está aí, então a gente vê que também a gente vai ver isso mais para frente. O diagnóstico era de síndrome de Wolff-Schorn. A conduta foi o retorno em 6 meses, uma orientação dietética para incentivar o ganho de peso nessa criança, que é uma das principais dificuldades das crianças com essa síndrome. Indicado a realização de cirurgia para correção da fenda orofacial e do pertorto congênito. Pode passar. Com 1 ano e 11 meses, o paciente retornou e ele havia diminuído a quantidade de crises convulsivas sob medicação, sendo a última durando cerca de 5 horas, que necessitou de intubação, e ele passou 5 dias internado por decorrência dela. Realizou cirurgia de catarata corretiva no olho esquerdo. Então, Ariane? Pronto. E aí, ao exame físico, ele estava aqui, destacando a perda de peso, que ele estava antes com 8 quilos, e agora ele está com 6,900. Então, foi uma perda de peso preocupante, porque ele cresceu e ele deveria ganhar, ou pelo menos manter. E também nessa parte do prontuário, nós observamos que houve um registro das principais dismorfologias da síndrome, e foi apontado o que ele apresentava. No caso, a ponte nasal alargada, que ocorre em 75%, então aqui a gente tem as descrições e do lado estão as porcentagens de como essas dismorfologias ocorrem em pacientes da síndrome, que nós pesquisamos. Hipertelorismo, microcefalia, ele não apresentava, o que está em negrito ele apresenta. Fronte alta e glabela proeminente, orelhas mal formadas em apêndice, fenda palatina, perstortos congênitos, micrognatia, lábio leporino, déficit de inteligência moderada a grave, no caso dele moderada, hipotonia, deficiência na alimentação, não controlava o esfíncter, convulsão e estado de mal epiléptico, como a gente viu, ele já ficou até internado várias vezes, e alterações cardiovasculares, pré-epicânticas e tórax curto. Pode passar. Houve outra consulta com 2 anos e 8 meses, agora em 2016, e esses foram os dados de exame físico. Houve um discreto aumento do peso, já é uma melhora. Também foram descritos alguns outros dados, mas não houve alterações importantes, foi mais de acompanhamento. E outra consulta de acompanhamento com 2 anos e 8 meses. Aqui a gente colocou também as medicações que ele está em uso e as posologias delas. Pode passar. Pronto, aqui a gente colocou alguns dados dele, dos prontuários, para a gente observar como está o desenvolvimento dessa criança. A gente vê que aqui é o gráfico de peso por idade da OMS, e o paciente, ele nasceu com um peso normal, dentro do esperado para a idade. Um pouco no limite, mas dentro do esperado. E a gente vê que com 1 ano e 2 meses, ele estava ainda dentro dessa faixa. Mas houve uma grande perda ele se encontrava bem abaixo nesse limiar, quando houve uma nova análise, perto de 1 ano e 11 meses. Então, para a idade dele, ele deveria estar bem mais perto nessa curva, e não houve um acompanhamento, ele não conseguiu acompanhar essa curva de crescimento. E foi uma das principais dificuldades, mas quando houve uma orientação para uma ingestão dietética um pouco mais adequada, e mais estratégias para isso, por parte da orientação médica, já houve uma melhora, mas mesmo assim a gente percebe que ele continua abaixo do esperado para a idade dele. E isso é um problema, porque impacta em diversas questões como imunidade e desenvolvimento. Além disso, a gente viu que num dos prontuários, a indicação de cirurgias muitas vezes depende de um peso específico. Por exemplo, na última consulta, a gente aguardava a evolução do peso para a cirurgia do lábio, mas ela seria realizada apenas quando ele possuía 10 quilos. Então, a gente vê que mesmo quando ele, com 2 anos e 8 meses, ele ainda estava abaixo do esperado para isso. Pode passar. Aqui é da altura, do comprimento por idade. A gente vê que no nascimento também ele se encaixava ainda dentro do esperado.
Com 1 ano ele estava ali no limiar, com 1 ano e 2 meses, né? Estava ali no limiar. Com quase 2 anos, ele estava também sempre nessa, quase um pouco abaixo do esperado. E a gente percebeu também que houve no prontuário um registro, mas a gente pensou que talvez fosse equivocado de ele ter diminuído um pouco. Mas aí a gente também resolveu colocar para a fins de registro. Pode passar. E o perímetro cefálico dele, a gente percebe, a gente não tem o registro do nascimento dele, mas na primeira consulta, aos 4 meses, ele estava dentro da média para o esperado, assim, quase um pouco abaixo, mas ainda dentro da faixa média. Já nas consultas posteriores, para o esperado para a idade, ele estava abaixo. E isso se manteve. Então, pode passar. E é isto. A professora está mutada. Você estava segura, Rebeca? Apresentaram bem, resumiram. E o que é destaque, Mariane? É um movimento ocular, normalmente é da direita para a esquerda, é um movimento involuntário do olho. Ok. E coloboma, coloboma, Ingrid, só pode ser da íris? Não, ele pode ser também de outras estruturas oculares. Tem o coloboma coreo-retiniano também, e pode pegar outras estruturas também. Mas no caso dele era de íris. Até coloboma da asa do nariz tem, é quando falta um pedacinho, tá? E interessante é que esse coloboma dele veio bem direitinho, né? Em vez da íris ser redondinha, ela tem uma falha. E interessante que aquele roubo daquela menina em Portugal, que foi muito badalado, que os pais eram médicos da Inglaterra e foram passar férias em Portugal e roubaram a filha dela, e o diferencial da filha dela, porque ela tinha um coloboma de íris. Porque por isso confundir com outra criança, eles sempre procuram uma criança semelhante que tenha coloboma de íris. Teria sido interessante vocês correlacionarem o jaçado do paciente com os prováveis genes que são associados. Que vocês apresentaram os genes, e o que é que ele poderia causar, e quando eles estão deletados, teria sido interessante correlacionar com essa paciente. Algum exemplo para isso, Ingrid? Você poderia correlacionar algum gene com o que ela tem? Certo. Tem o gene LETM1, que é o LETM1, que ele está muito relacionado com a questão de crises convulsivas, né, que o paciente tinha. Tem também o WHSCS1, que está relacionado com anomalias craniofaciais, que também era presente no paciente. Ok. Foi bem dito por Rebeca que aquela curva, bota aí, por favor, ainda, Rebeca, a curva de crescimento, não de peso, não, de crescimento. Olha, e ainda bem que você observou que isso não existe. Você está aqui no crescimento, depois de um período tão curto, você baixar desse jeito. Isso é erro de plotagem. Esse aqui está mais compatível com esse, tá? A não ser que tivesse um agravo à saúde muito grande, mas não existe isso. Então, existe isso com peso. Você pode ter uma doença aguda e, de repente, você perdeu um grande peso, mas a altura não. A altura precisa ter um problema crônico para poder ele se refletir assim. Então, isso aqui deve estar plotado errado. Foi bem dito. Agora, eu queria ressaltar que o peso de nascimento, que foi 2,553, você falou que está acima do normal para um recém-nascido. Não foi isso, Rebeca?
No caso, a gente pesquisou sobre, porque a gente viu que eles tendem a ter um desenvolvimento É para a pré-natal, síndrome que né? você está dizendo isso, né? Não é para síndrome, sim. Porque o Sim, porque normal realmente não é. Geralmente é o peso assim. normal de uma criança até em torno de 3 quilos, 3 quilos, 300 gramas. Isso. E segundo a Organização Mundial de Saúde, um peso abaixo de 2,5 kg é considerado um retardo do crescimento intrauterino. Aqui foi quase isso, porque foi 2,553 kg, por causa de 53 gramas, tá? Isso. E também, devido a isso, ele ficou internado na unidade semi-intensiva. Foi também um dos indicativos. Teria sido interessante você correlacionar o peso. Bota o do peso, por favor. Ah, tá aqui o do peso. O do peso, porque ele estava relativamente bem, para a síndrome, no percentil 3. E depois caiu, subiu um pouquinho e continuou lá embaixo. Seria interessante ter analisado se isso não foi um período de internações, de doenças, sabe? Para tentar explicar por que essa queda é tão grande. Um dos fatores a gente sabe que é a dificuldade de alimentar e a dificuldade de ganhar peso inerente da síndrome, né? Porque com a fenda labial palatina fica mais difícil. Mas provavelmente aqui foi um período de doença também. Você já tinha ouvido falar da síndrome Wolff-Rishorn? Eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia muito bem. Eu conhecia mais o fenótipo, a questão do capacete de guerreiro grego, que é bem marcante, né? Mas agora é o seguinte, no recém-nascido não é tão evidente não, tá? Fica um pouquinho depois. Aí depois não, tem uns que a gente chama de ambulatório que a gente chega e dá logo o diagnóstico, outro não, fica mais difícil. Porque tem uns que são bem típicos. Então, obrigada, vou para o segundo grupo. O grupo só tem 2, né? Então, agora é Jackson e Ariane. Desculpe, Emily e Jackson. Isso. Emily e Jackson. Então, 1 e 2. Emily e Jackson. É o 2, é de cabeça para baixo. Então, o 2 é o Jackson, né? Jackson, tu quer que eu apresente, Jackson? Por favor. Certo, vou transmitir a tela. Só um momentinho. Pronto, tá aparecendo para todo mundo? Ok. Então, pessoal, bom dia, meu nome é Jackson, e hoje a gente vai apresentar novamente sobre a síndrome de Wolff-Rishorn, só que dessa vez é a revisão de prontuário de um paciente que teve seu diagnóstico por MLPA. A doutora Paula saiu? Não, tá, né? Caiu. Continua. Continua aí. No banheiro, já volto. Então, aqui é um pequeno índice mostrando que a gente vai apresentar no trabalho. Se vocês localizarem, pode passar, por favor. Então, a síndrome de Wolff-Rishorn, ela também é conhecida como deleção 4P ou então monossomia do 4P. E ela é uma doença genética rara e complexa, que é causada por alterações e microdeleções na porção terminal do cromossomo 4. Normalmente lá no braço curto, né? Por aí que tem o P de petit. E os principais achados vão ser a face em capacete grego, alguns pacientes também apresentam convulsões, uma deficiência intelectual e retardo motor. E aproximadamente cerca de 1/3 dos pacientes afetados, eles não sobrevivem nem ao primeiro ano de vida, né? Morrendo no primeiro ano de vida. E a qualidade de vida, ela é seriamente prejudicada. E também há uma grande demanda por acompanhamento médico. Então, falando um pouco do histórico, ela foi descrita de forma independente por Rishorn em 1961,
quando ele fez o estudo de uma criança com defeito na fusão da linha média, e mais tarde ela foi descrita por Wolff, em 1965, e o Wolff ele fez uma descrição mais completa dos achados clínicos da doença. Aí, por isso, aí ficou o nome doença de Wolff-Schorl. Pode passar. Então, sobre a epidemiologia, a frequência dela vai estar ali entre 1 por 50 mil e 1 por 20 mil nascidos vivos. E também a gente não achou dados sobre a predileção étnica ou geográfica, só que a gente achou que as meninas elas são mais afetadas numa razão de 2 para 1, ou seja, a cada 3 pacientes afetados, 2 são meninas e 1 é menino. Mas não tem explicação científica para isso, não. E a mortalidade no período pré-natal também não é conhecida, porque não se investiga a frequência de deleção do cromossomo 4 nos abortos. A mortalidade no primeiro ano de vida, como já disse, é 1/3, né? Então é estimado em 33%, e as principais causas dessa mortalidade vão ser as complicações cardiorrespiratórias. E, depois disso, cerca de 21% dos pacientes vão falecer até o 2º ano de vida. Após isso, há uma queda bem significativa dessa taxa de mortalidade. Só que aí alguns dados também são subestimados, porque parte dos pacientes também falecem antes de ter o diagnóstico suspeito ou confirmado. Então, eles acabam não entrando nas estatísticas. Quanto aos defeitos que vão acometer eles na vida adulta, a gente vai ter os defeitos cardíacos congênitos, a gente vai ter a baixa estatura, a contratura das mãos, dos pulsos e dos pés, uma deficiência intelectual severa. Esses são alguns das principais novidades em adultos. E falando um pouquinho da parte genética, essa síndrome é uma doença genética, ela é rara, é autossômica e é dominante. E a base cromossômica para essa doença, ela vai ser uma microdeleção no braço curto do cromossomo 4. Mais especificamente, ou mais comumente, né, lá na região 16 e banda 3. Aí fica o 4P 16.3. E há 2 regiões que estão mais relacionadas à patogênese da síndrome. Como a gente pode ver na imagem aí, onde se localizam os 3 principais genes, que é o WHSC2, o LETM1 e o WHSC1. Eles estão mais localizados nessas 2 regiões aí. E aqui, como mostra na imagem, ó, a deleçãozinha ali em cima, estão vendo? No braço curto, lá em cima. Na posição distal. E o gene WHSC1, ele é o principal envolvido na síndrome e está mutado em quase todos os pacientes. Então, quase todos os pacientes vão apresentar uma mutação desse gene. O trabalho dele é codificar a enzima de remodulação da cromatina, e essa enzima, como ele está alterado, vai estar ausente e vai explicar as alterações faciais mais típicas. Então, esse gene está relacionado às alterações faciais e também do crânio. Pode passar, por favor. E as pesquisas genéticas, elas mostraram a participação de outros genes, como as meninas já falaram. Então, a gente deu uma resumida nessa tabelinha aí. Por exemplo, o gene WHSC1, ele está ali responsável pela remodulação da cromatina, né, e vai estar responsável mais pelas disfunções crâniofaciais, quando ele está alterado. E a dismorfologia facial ela vai ser mais severa, por exemplo, quando o paciente, além da deleção WHSC1, ele também tem a deleção do FGFRL1, que vocês podem ver ali, é o 1, 2, 3, 4. É o 4º gene na tabelinha, e ele também causa dismorfismos faciais. E é interessante a gente citar também que tanto a insuficiência quanto a superexpressão desses genes, eles vão causar sintomas semelhantes. Então, não é só por insuficiência, a superexpressão dos genes também causam os sintomas, como seria o caso do gene LETM1, que tanto faz ele estar ausente ou superexpresso, ele vai causar crises convulsivas. E outros genes afetados também são esses que estão aí na última linha, só que a gente não achou descrições do que eles alteram tanto. E a fisiopatologia da síndrome, ela não é totalmente conhecida. Então, são necessários mais estudos, claro, só que a gente percebe que vários mecanismos são afetados, e isso vai resultar numa doença bem complexa e severa, a depender dos genes afetados. Pode passar. Então, aqui a gente vai ter um pequeno gráficozinho pizza, que ele vai mostrar a origem das mutações. Então, a maioria dos casos ali, ó, em azul, 87%, eles são de causas não hereditárias, ou seja, seriam as mutações de novo. E
as mutações hereditárias estão em cerca de 13%. Então, o risco de recorrência, por exemplo, de um filho futuro, de um casal, de uma transmissão hereditária, ele acaba sendo baixo, quando comparado, claro, às mutações não hereditárias. E, geralmente, nesses casos de mutações hereditárias, os pais eles são assintomáticos e eles têm translocações balanceadas, só que eles vão transmitir as translocações desbalanceadas para os filhos, que, né, a gente já explicou nos slides de síndromes passadas, né, que os pais acabam transmitindo translocações desbalanceadas para os filhos. E a frequência dessa transmissão, ela vai ser maior de origem materna do que paterna, também de 2:1. E os principais mecanismos aí que a gente vai observar são as deleções, de novo, que estão entre 55% e 75% dos casos, né, e vão ocorrer ali durante a formação das células reprodutivas, ou no iniciozinho do desenvolvimento embrionário. A gente vai ter a translocação desbalanceada, que está entre 40% e 45%, e numa frequência bem menorzinha, que seria o que sobra, porque vai depender muito da frequência dos outros, né, na região estudo. Então, o que sobra seriam os rearranjos, que vão estar ali os cromossomos em anel, mosaicismo. Pode passar. E aí a gente vai observar também que mutações de tamanhos diferentes vão resultar em fenótipos completamente diferentes. Então, isso vai dificultar um pouquinho o diagnóstico da doença. Na maioria dos diagnósticos, ele vai ter uma correlação entre o tamanho da deleção e a gravidade dos sintomas, como as anomalias congênitas. Por exemplo, há relatos de que microduplicações ali no braço curto do cromossomo 4, na região 16 banda 3, eles vão gerar fenótipos mais leves. E também, por exemplo, se a gente observar, as deleções, quanto maiores, eles vão aumentando os sintomas. Por exemplo, uma deleção ali de até 1,4 megabytes, ela vai causar só microcefalia, retardo do crescimento. Uma deleção maior, ela vai causar, além disso, vai causar também as características faciais, uma hipotonia, uma fenda palatina, deficiência intelectual. E a deleção mais severa, ela, além disso tudo, ela vai causar as malformações craniofaciais, defeitos cardíacos e a deficiência intelectual mais severa ainda. Aqui nessas imagenzinhas, a gente tem duas meninas. A primeira com característica mais leve, tá vendo? Você praticamente não percebe. Eu olhei umas imagens e algumas crianças são quase imperceptíveis. A gente percebeu porque estava pesquisando, estava estudando, mas é quase imperceptível. E a segunda criança é com dismorfologias mais evidentes. Ali a gente pode observar a pitose, por exemplo, é bem mais evidente. Pode passar. E a dismorfologia clássica da doença, ela é conhecida como capacete grego, que seria a formação cranial do paciente afetado, né? E os maiores sinais vão ser a microcefalia, a glabela proeminente, sobrancelhas arqueadas, o hipertelorismo, o epicanto, a ponte nasal larga, pode apresentar também nariz curto, filtro curto, a rima labial voltada para baixo, micrognatia, pitose, cabelos ralos. Isso, claro, não é padrão, né? Você não vai observar tudo isso em todos os pacientes, mas a maioria, essas são as mais comuns. E esse menininho da foto, ele tem os sinais clássicos da síndrome, por exemplo, dá para ver ali a glabela um pouco proeminente, estão vendo? A sobrancelha dele é um pouquinho arqueada, ele tem o hipertelorismo, o epicanto também, para vocês deve estar um pouco maior do que para mim, porque eu estou pelo celular aqui, mas dá para ver o epicanto, a ponte nasal largo, nariz curto, a micrognatia. E pode passar, por favor? Tem também essas outras fotos aqui que a gente pode identificar algumas dessas outras dismorfologias, né? Ó. Vocês podem observar a sobrancelha arqueada, por exemplo, o hipertelorismo, o nariz largo, baixa implantação das orelhas, a fenda labial. Então, tudo vai poder ser observado nos pacientes. Pode passar. Aqui nessa tabelinha a gente trouxe mais os distúrbios sistêmicos que vão acometer os diversos sistemas, né? E dentre eles estão muitos que a gente já falou, por exemplo, ali, ó, a prega picante, que é lá no dermatológico, retardo mental ali no neurológico, retardo do crescimento, defeitos congênitos, enfim, isso foi mais um resumo sistêmico.
E a gente trouxe também a frequência de alguns distúrbios mais comuns. Por exemplo, a deficiência intelectual grave, ela vai estar presente em cerca de 65% dos pacientes afetados, a moderada em 25% e a leve em 10%. A microcefalia vai estar ali em 90%, o hipertelorismo em 75%, a glabela proeminente vai estar em 50%, a ptose também em 50%, quase 70% tem convulsões, muitos ali também, 60% vão apresentar defeitos cardíacos, criptoquirdia, anomalias esqueléticas e anomalias dentárias estão ali em cerca de 70%, estereotipias e anomalias oftalmológicas de 25% a 50%, pregas simiescas em 20% e surdez apenas em 15%. Então, é um sintoma menos frequente, mas também pode estar presente. Pode passar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações ao longo da vida e da evolução da doença. Os pacientes com a síndrome, eles têm diversas alterações sistêmicas desde o período gestacional, e algumas dessas alterações, elas vão poder ser detectadas nesse período. Na gestação, os principais achados ali vão ser o retardo no crescimento uterino, a idade óssea atrasada, alguns defeitos cardíacos, lábio leporino, a hipospádia, principalmente nos meninos, a ausência de útero e gônada em fita nas meninas e a hipoplasia renal. No nascimento, os pacientes já podem apresentar ali umas alterações mais perceptíveis, como o baixo peso, o tamanho também abaixo da média, né? A hipotonia, orelhas de baixa implantação, colomboma da íris, uma fenda lábio-palatina, uma criptoquirdia, a genesia de útero. E isso vai mostrar a importância de uma avaliação adequada dos recém-nascidos para que o diagnóstico seja precoce, porque quanto mais rápido o diagnóstico, melhor vão ser, mais bem utilizado seria o tratamento. E essas crianças, elas ainda podem ter diversos defeitos congênitos, que os mais comuns são cardíacos, por exemplo, comunicações interatrial e intraventricular, mas também tem angiomas faciais, hipoplasia dos nervos, a espinha bífida, pé equinovário e distúrbios ósseos. E outras complicações também, a gente pode apresentar imunodeficiências, na infância vão ter distúrbios cardiorrespiratórios, convulsões recorrentes, refluxo gastroesofágico, várias infecções de repetição, e na vida adulta, além disso, a gente pode observar também doença renal crônica e algumas malignidades. E as principais causas de morte desses indivíduos vão ser devido a convulsões, anóxia neonatal, infecção do trato respiratório, os defeitos cardíacos, né, que são dos efeitos mais comuns, a pneumonia por aspiração e a morte súbita inexplicável. Pode passar. Nesse slide, a gente trouxe algumas imagens, ali, ó, com o colomboma da íris, como vocês podem observar, que as meninas também trouxeram, e a gente trouxe aqui o pé equinovado também, que é bem comum nos pacientes acometidos com essa síndrome. E por causa desse comprometimento generalizado, os pacientes tinham um desenvolvimento muito limitado. Então, na maioria dos pacientes, esse desenvolvimento cognitivo, né, ele vai ser limitado, e a comunicação ele vai se resumir a sons guturais, e apenas menos de 10% dos acometidos eles conseguem formar frases simples. E quanto ao desenvolvimento motor, ali apenas 45% dos pacientes vão conseguir andar, sendo de início atrasado entre 2 e 12 anos. A gente vai observar isso bem proeminente no caso que a gente vai trazer. Que a menina, ela só veio andar com 1 ano e 11 meses e só veio falar aos 5 anos. Então, é bem atrasado o desenvolvimento. E cerca de 90% dos pacientes não adquirem o controle esfincteriano. Então, eles são pacientes que demandam acompanhamento com vários profissionais de saúde, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfim, demandam um acompanhamento intenso e muito profissional. Quanto ao prognóstico, pode passar, por favor. Quanto ao prognóstico, ele vai depender de alguns fatores, como o tamanho da mutação, o mecanismo envolvido. Por exemplo, as deleções mais extensas e translocações geralmente vão causar quadros mais severos e uma sobrevida menor. Como já foi falado, há uma alta taxa de letalidade nos primeiros anos de vida, e após os 5 anos, essa taxa cai em mais de 50%. E a expectativa de vida ela tem aumentado ao longo dos anos devido aos avanços médicos. A gente trouxe a imagem de uma reportagem de um cara que viveu há mais de 30 anos. Então, é um avanço bem significativo. É muito significativo. Pode passar, por favor. Quanto ao diagnóstico, em doenças genéticas, o diagnóstico, ele às vezes é difícil pela heterogeneidade das expressões clínicas, né? Mas só que esse diagnóstico é também muito importante.
principalmente quanto antes ele for realizado, para que se possa providenciar as medidas terapêuticas e tratamento específico, além do aconselhamento genético para a família. No caso da síndrome em estudo, as deleções elas têm tamanho variável, né? Então, o fenótipo afetado ele também vai ser bem variável e vai dificultar, em algumas situações, o diagnóstico clínico. Mas, por se tratar de uma deleção, quando há suspeita clínica, geralmente é realizado um cariótipo, que é bem menos oneroso, e quando o cariótipo não identifica nenhuma anormalidade, aí pode ser pedido o exame ali de Fisch, o CGH-Array ou MLPA, que vão ser realizados através de uma amostra de sangue e, às vezes, um suave da mucosa bucal, como, por exemplo, no MLPA. E no caso clínico que vai ser apresentado, a paciente realizou um cariótipo que não detectou alteração e, em seguida, ela realizou o MLPA, que identificou a deleção lá na porção distal do braço curto do cromossomo 4. E a identificação de diagnóstico também ela é muito importante para realizar o diagnóstico diferencial com outras síndromes que têm alguma sintomatologia semelhante, como é o caso da síndrome de Pitt-Rogers-Danks, que ela é bem semelhante à síndrome de Wolff-Hirschhorn e é importante que se realize o diagnóstico para saber qual paciente é acometido, né? Além disso, é claro, a gente também tem o diagnóstico pré-natal, que ele vai ser feito por meio do NIPT, que o NIPT, como a professora já explicou anteriormente, é um exame pré-natal que ele não é invasivo e detecta várias anormalidades, né? E ali as alterações fetais mais comumente identificadas vão ser o atraso no crescimento uterino, lábio leporino, anomalias cardíacas, e a observação do edema pré-frontal, além dessas anormalidades faciais no feto, elas devem alertar o ginecologista ali para investigar uma possível deleção, né? Pode passar. Assim, volta rapidinho que eu coloquei a imagem e não ia explicar. Aqui é uma imagem de um cariótipo e ele mostra justamente uma deleção ali no braço curto do cromossomo 4. Como vocês podem observar, o cariótipo da paciente, se tivesse detectado, seria bem parecidinho com esse. Os outros cromossomos estão normais, mas ali no cromossomo 4, lá no braço curto, há uma pequena deleção. Eu peguei ele de um artigo, né, que falava justamente da síndrome de Wolff-Hirschhorn. Pode passar? Essas outras duas imagens eu trouxe para ilustrar o que seria, né, o que a gente poderia visualizar, por exemplo, na técnica do microarray cromossômico e ali no teste de Fisch. Como a gente pode visualizar esses testes. Pode passar. E quanto ao aconselhamento genético, como a gente sabe, ele é um processo de conversa e de comunicação. Então, durante a consulta, deve ser feito um levantamento do histórico pessoal, familiar do paciente e de seus genitores. E com essas informações vai ser verificado o risco de ser uma doença herdada ou uma mutação de novo. Então, para alguns casos, vai ser necessário a realização de alguns testes genéticos para confirmação da doença, claro, e de seu risco de hereditariedade. E, como apresentado anteriormente, na síndrome de Wolff-Hirschhorn, o risco de mutação hereditária é de cerca de 13%. Então, são mais comuns as mutações de novo. Mas, por mais que os pais sejam portadores da mutação, o risco de transmissão para os descendentes ele é baixo. Só que, mesmo assim, caso a origem seja hereditária, os pais vão ser orientados sobre como planejar as próximas gestações para evitar a transmissão da mutação. Então, entre as opções existentes, a gente vai ter ali o diagnóstico genético pré-implantacional, que é possível através do tratamento de fertilização in vitro, onde a análise dos embriões, uma análise genética, identifica aqueles livros da mutação e realiza a transferência a útero e, consequentemente, o nascimento de uma criança livre da doença. Pode passar. Quanto ao tratamento, a síndrome de Wolff-Hirschhorn, ela não tem cura. Então, todas as intervenções médicas e psicoeducacionais, elas visam aliviar os sintomas da patologia e favorecer também a autonomia dos pacientes que estão acometidos ali com a síndrome, né? Então, eles vão ser sintomáticos e de suporte. Nesse tratamento, a gente pode incluir, por exemplo, a correção cirúrgica de malformações, como, por exemplo, a cirurgia realizada para corrigir as fissuras palatinas, a reabilitação, a terapia de fala, de comunicação, linguagem de sinais. A gente pode, para as convulsões, ali receitar o ácido valproico e também algumas técnicas especiais de alimentação, como a gastrostomia. E além do tratamento padrão preventivo, que seria o acompanhamento frequente para anomalias esqueléticas, oftalmológicas, defeitos cardíacos congênitos, a perda auditiva, distúrbios do sono e ali os adenomas hepáticos. Pode passar.
E, além disso, é feita também a prevenção de complicações secundárias, ali com o uso de antibióticos, por exemplo, para refluxo vesículo-enteral, antibióticos contínuos para pacientes com defesa de anticorpo, e acompanhamento sistemático para monitorar a reabilitação. Além, é claro, de hemograma completo anual, teste da função renal e ultrassonografia hepática de rotina. Então, é necessário uma abordagem da equipe interdisciplinar ali, que vai incluir médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. E essa abordagem ela vai se mostrar bastante útil para garantir que os indivíduos afetados possam alcançar seu máximo potencial. A gente pesquisou também os clinical trials, né? Só que eu só encontrei um estudo na base de dados, e esse estudo ele é apenas observacional. Ele é realizado nos Estados Unidos, pela Coordenação de Doenças Raras em Sanford, e ele não tem uma perspectiva interventiva. Ele está em fase de recrutamento, o estudo começou em 2010, e a data estimada para a conclusão dele, pasme, é dezembro de 2100, né? Porque ele é apenas um estudo observacional que visa recrutar mais de 20 mil pacientes. Então, os critérios de inclusão ali vão ser o diagnóstico de uma doença rara, uma doença de prevalência desconhecida, não diagnosticada, ou o paciente seja portador não afetado de uma doença rara ou incomum. E os critérios de exclusão vão ser o diagnóstico de uma doença que não é rara. Se eles querem observar uma doença que é rara, então o cara que não tem, ele está excluído. E o estudo aceita ambos os sexos em qualquer faixa etária, crianças, adultos e idosos. Pode passar. Pronto. Quanto ao caso clínico do nosso prontuário, a paciente é Fernanda Santana Barbosa, que nasceu dia 9 de janeiro de 2008, é do sexo feminino, natural e procedente de Campina Grande. A paciente ela começou acompanhamento aos 6 meses de idade no serviço de atenção básica, quando sua mãe percebeu um retardo no seu crescimento, além de faces típicas e sindrômicas. Ela foi encaminhada para avaliação com o geneticista e foi solicitado exames de dosagens hormonais e cariótipo, e o cariótipo não apresentou anormalidades. Após isso, seguiu a investigação com o exame de MLPA, que esse exame indicou uma deleção no braço curto cromossomo 4, né, e confirmou o diagnóstico da síndrome de Wolff-Rishon. A genitora da paciente, ela relata parto eutóxico, a termo hospitalar, e a menininha, ela nasceu ali com 2,6 kg. Então, como a professora já mencionou, foi acima do padrão mínimo, né? Só que ainda é bem baixo. Uma criança com 2,6 kg é uma criança bem pequenininha. E 46 centímetros. Relata também que a filha não recebeu aleitamento materno e a vação está em dia. Aí é onde entra o que a mãe percebeu, né? Ela relata que o desenvolvimento psicomotor da filha foi lento. Ela só veio andar ali há 1 ano e 11 meses, com auxílio de fisioterapeuta, e só veio desenvolver a fala aos 5 anos, através de acompanhamento fonoaudiológico. E também tinha várias doenças reincidentes. Por exemplo, a mãe dela recorreu constantemente ao tratamento de amigdalites, constipação crônica, viroses e parasitoses. Na data do primeiro relato, que foi no dia 29 de agosto de 2016, a mãe relatou que a criança ela tinha um comportamento dócil e sociável, só que tinha um baixo rendimento escolar. E, à época, com 8 anos e 8 meses já, a paciente apresentava os seguintes pedidos. Ela tinha 20,6 kg e estava com 1 metro e 23 centímetros. E a mãe também relatou uma tosse produtiva há 3 semanas, constipação intestinal e epigástrica. E disse que só estava fazendo uso do leite de magnésio 1 vez ao dia. Nessa consulta foi solicitada uma ultrassonografia abdominal e pélvica para ver o que seriam essas dores. Teve uma consulta de retorno, dia 7 de novembro de 2016, que a paciente com 8 anos e 10 meses apresentava 126 centímetros, ou seja, ela teve um crescimento de 3 centímetros e o peso não foi informado no prontuário. Esse tempo todo a genitora ela refere manutenção da tosse e refere agora a instabilidade emocional. Ou seja, ela disse que a filha tinha um choro constante e ficava constantemente irritada, um comportamento agressivo, principalmente no período de estresse. E numa nova consulta, em 2017, fevereiro de 2017, a genitora relata melhora das queixas anteriores, como a tosse, a dor epigástrica, só que continuam os comportamentos agressivos, principalmente nos momentos de estresse. Pode passar, por favor. Nesse slide a gente tem os exames realizados, né? Ela realizou o cariótipo normal no ano 2012, assim, não teve o ano do cariótipo. No ano 2012 ela fez o MLPA, que fez a detecção da lesão no cromossomo 4.
Em 2016, ela fez o parasitológico, detectou o Cytogen Amoeba coli, os exames hormonais, como o T4 livre, o TSH, que estavam todos dentro da faixa de normalidade, e a ultrassonografia abdominal. E nessa ultrassonografia teve uma suspeita de nefropatia parenquimatosa crônica. E em 2017, nessa última consulta, foram solicitados novos exames hormonais, além de um novo parasitológico, só que eles não constam no prontuário, o resultado desses exames. Então, eu não consegui trazer para vocês. Pode passar. E alguns achados clínicos característicos nesta paciente foram as orelhas de baixa implantação, foram todos observados no exame físico. Foram as orelhas de baixa implantação, a face em capacete grego, a pitose palpebral bilateral e a implantação capilar baixa em 3 pontas. Aqui eu trouxe algumas imagens ilustrativas de todas as morfologias observadas nela, para que vocês tenham uma ideia melhor do que foi analisado. Pode passar. E a gente também analisou o IMC da paciente na curva de crescimento, né? E notou que realmente há uma baixa estatura e peso para a idade. Ali à direita, bem à direita é a curva tirada do prontuário, e aqui à esquerda é uma curva lá da Organização Mundial da Saúde. A gente calculou o IMC e ele foi de 13,64, que é abaixo da curva de normalidade. Então, a paciente ela apresenta uma altura relativamente baixa, está ali no percentil abaixo da altura média, e é um fenótipo mais leve. Só que a altura do pai ela é relativamente alta, ele tem 1,73, e a mãe ela tem 1,38. Então, o pai, né, pode ter contribuído lá para que ela tivesse uma altura não tão baixa. Então, na curva de crescimento, ela está 3 percentis abaixo da altura média para crianças de sua idade, como a gente pode observar lá nos dados tirados do prontuário. Então, a gente calculou o MC, como já foi dito, que ele foi de 13,64, está abaixo da normalidade, e o MC dela se encontra entre o 3º e o 15º percentil. Numa fila com 100 crianças, ela estaria ali, mais ou menos, entre a 3ª e a 15ª mais baixas, né? Então, são também dados que estão abaixo também. É isso. Pode passar, por favor. Oi? Pois é isto. Acho que a Emily teve algum probleminha para avançar o slide, mas é isso. Oi, conseguem me ouvir? Sim. Eu queria pedir desculpas, professora. A minha internet caiu, mas eu acabei de voltar. Jackson, tu quer terminar a apresentação dos gráficos? Isso. Pronto, já expliquei eles. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Vai. Ainda bem que foi no finalzinho. Infelizmente, a internet oscilou, professora. Mas aqui ainda está mostrando o slide. Tem mais algum depois desse slide? Eram só as referências, professora. Ok. Tá bom, obrigada. Você estava segura. A gente viu que você estudou, Jackson. E Emily também estudou tanto quanto? Perfeitamente. O trabalho a gente dividiu, meio que quebrou ele no meio, cada um ficou responsável por uma coisa, mas a gente complementou a parte de um ao outro. Então, ela sempre estava mandando alguma coisa, eu sempre mandando alguma coisa a ela. Eu queria que sempre que fosse possível, vocês projetassem o exame mesmo, tá? Que nessa paciente tinha o exame mesmo, né? O MLPA. E vale salientar que quando você pede MLPA paciente de microdeleção, você tem que especificar se é MLPA sindrômico, isto é, vai ser feito MLPA em vários locais, onde seguramente a gente já conhece que é uma síndrome, e esse diagnóstico dessa paciente foi feito por MLPA subtelamérico. Vocês vejam que, quando o Jackson mostrou, é uma deleção um pouco abaixo do telômero do cromossoma 4.
Então, isso tem muitas síndromes que ocorrem nesse local. Então, esse aí, o diagnóstico foi MLPA subtelomérico. Então, você tem que colocar assim, MLPA subtelomérico, se você for solicitar um exame para Wolff-Rhodgkin com MLPA, ok? Então, sempre vocês colocam o resultado do exame para se familiarizar. Outra coisa é que a gente tem, como eu já falei, a gente tem vários pacientes com resultado por MLPA. Por que é que não foi FISH? Por que é que não foi CGH-UREI? Porque tinha gratuito MLPA dessa minha amiga que, infelizmente, voltou para a Holanda. Ela fazia de graça para a gente porque ela queria publicar. E, no fim, incluía todo mundo e participou do HU. Então, de outras vezes, projetar o MLPA. E como ela era muito especialista em MLPA, ela fazia os dois. Ele fazia o sindrômico e o subtelomérico. Mas se você for pedir o MLPA, por exemplo, ao laboratório da USP, eles fazem separado. O sindrômico é um e o subtelomérico é o outro. Emily, vocês colocaram duas referências de 2021. E eu fiquei curiosa para saber, isso é uma publicação, isso é um livro, é o quê? Vocês colocaram Zambelli, 2021, e Santina, 2021. Professora, um é um artigo, e eu preciso olhar nas minhas referências, mas eu tenho certeza que é uma publicação de um site, de uma notícia, e a autora, ela é uma professora de uma universidade internacional, é a Dizanelli. E a outra eu precisaria olhar nas referências, mas as duas são desse ano. Eu vi que são desse, por isso que eu fiquei curiosa. Porque hoje o interesse muito mais é em síndromes gênicas para publicar do que cromossômicas, sabe? Aí eu queria saber se isso era uma publicação na revista científica, essas duas referências que vocês colocaram em 2021. Uma não é. Uma foi publicada em janeiro desse ano e é uma publicação em um site de uma universidade de uma professora. Ok. Ela é médica? Geneticista? Professora, eu não vou saber informar, mas eu posso ir atrás dessa informação. Eu sei que ela é professora de uma universidade. Os slides foram bem didáticos. Agora, uma coisa, Jacques, você nunca pode dizer o nome da paciente, tá? Aí você colocou bem direitinho as iniciais, mas depois disso o nome dela com nome, sobrenome, tudo. Então, isso não pode fazer de jeito nenhum, que é antiético. Agora, é interessante que aqui no Brasil você só pode dizer as iniciais. Mas em países da Europa, pelo menos na França, você pode dizer o nome, não pode dizer o sobrenome, tá? Porque as pessoas se identificam pelo sobrenome. Então, o nome você pode dizer à vontade, o nome da paciente, mas nunca o sobrenome. Então, você tem que se adequar às regras do país. Ah, professora, ok, eu não sabia disso. Não pode dizer o nome de jeito que não. Você botou as iniciais, só para poder falar as iniciais. Foi interessante que você foi procurar alguma coisa no clinical trial. Para essas doenças cromossômicas, é muito mais difícil ter clinical trial, tá? É mais para doença gênica mesmo. Aí, o que eles fazem muito é assim, história natural, isto é, acompanhar pessoas com uma determinada doença ao longo da vida para saber como é que elas evoluem. Então, chama-se uma pesquisa de história natural. Pronto, basicamente era isso. Então, o objetivo é que vocês aprendessem uma síndrome de microdeleção, que tem uma face bem característica, que umas você pode pedir um exame extremamente específico, que tiver o mais fácil do ponto de vista financeiro, ou FISH, ou MLPA, ou CGH-UREI, mas começar pelo cariótipo, como foi dito, tá? Que você pode dar o diagnóstico com um exame muito mais barato, tá? E, como eu falei, gravar como é a face dessa criança vai lhe permitir pedir um exame bem mais direcionado. Isso é o objetivo, você é um médico, você não é um solicitador de exame, não. Tem que pedir o que for mais específico para comprovar a sua hipótese diagnóstica baseada na clínica. Eu quero mais aqui. E também eu queria mostrar para vocês que existem tamanhos diferentes da deleção e que tem isso a ver com o quadro clínico, daí você encontrar quadro clínico bem diversificado, como foi mostrado aqui. O nosso caso era até bem mais simples do que o das meninas.
eu vi a apresentação agora, e a criança, o paciente tinha várias manifestações, convulsões, hipospádia, e a nossa, eu acredito que seja uma deleção menor, ou uma microduplicação, algo que gera um fenótipo mais leve, porque a gente vê que ela frequenta a escola, a queixa da mãe era a má socialização dela, dificuldade de socialização e irritabilidade. Mas, no geral, ela foi uma criança que desenvolveu bem, o diagnóstico precoce eu acho que ajudou também, e a terapêutica com fisioterapeutas e toda uma equipe multidisciplinar. E foi bom porque você viu o contraste, a apresentação clínica diversificada. Em medicina, se fosse tudo certinho, era ótimo, era tudo muito fácil. Exato. Daria o diagnóstico muito fácil. Então, tá ok. Alguém quer fazer algum comentário? Sim, professora, só justificando a falta do exame que a senhora mencionou, é porque não tinha no prontuário. A gente não tinha... Não, eu não enviei para vocês? Enviou o prontuário, mas só tinha lá o resultado, o que o MBLPA ele detectou a deleção. Não, mas eu mandei o próprio exame. Eu mandei os dois exames, o subtelomérico e eu mandei através da monitora de Júlia e Arthur. Eu fotografei, escaneei os dois MLPA e mandei. Não passaram para vocês, não? Talvez os meninos tenham esquecido. Ou, não sei, eu vou falar com eles para saber o que eu... Depois, olha, se elas não passaram, porque eu tive cuidado, porque eu queria que vocês vissem isso como era um resultado de exame de MLPA. Que tinha o subtelomérico e tinha o sindrômico. Ok. Alguém quer fazer mais uma consideração? Sempre que possível, a gente vai colocar assim, casos distintos. Eu tenho mais algumas doenças que eu vou listar para o resto dos grupos, e sempre que possível, a gente vai colocar caso clínico, assim, o mesmo diagnóstico, mas com enfoque diferente a partir da clínica. Então, por hoje é só. Obrigada e até a próxima. Até quarta. Professora? Sim. Porque eu sou do grupo 3, a gente vai apresentar na próxima quarta. Aí a gente queria só saber, porque a gente recebeu a foto da paciente. Aí a gente queria saber se a gente pode colocar nos slides ou não. Pode, porque se eu repassei a foto, o que você não pode é repassar a foto para outra pessoa, nem apresentar no outro local. Qual é o seu caso, Beatriz? Cri do chá. Cri do chá, pronto. Não pode passar. Tá bem, tá bom. Foi eu que Obrigada. mandei a foto, tá? Mas você não pode repassar para ninguém. Tá certo. Tá, ok? Então, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora.